Olá pessoal, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês, já disse isso diversas vezes, mas vale a pena lembrar. Antes de nós falarmos do assunto deste vídeo, que é talvez o mais esperado, o tema de hoje é a resposta, né, de o que é neurofibromatose. Neurofibromatose é um assunto assim extenso, porque são 3 tipos e dentro desses 3 tipos, de cada um desses 3 tipos, são multiformes. Aqui não está falando uma especialista em medicina, e sim uma mãe. E uma esposa. Como vocês sabem, nós temos aqui em casa 3 portadores de neurofibromatose. Cada um tem um tipo de desenvolvimento. Enfim, antes de nós nos aprofundarmos nesse assunto, algumas coisas eu preciso dizer que me deixa muito feliz em ter alcance a pessoas que pessoalmente eu não conseguiria estar perto compartilhando a nossa história. Quero agradecer as pessoas que estão chegando agora, que atenderam aí o nosso chamado compartilhar e compartilhar e compartilhar. Talvez essa pessoa não é portador de neurofibromatose, não é portador de nenhuma outra deficiência, síndrome, enfim, mas está vivendo um momento difícil que faz com que essa pessoa veja a vida de uma forma ruim, sem entender ou talvez questionar, e que esse compartilhar vai fazer com que ela veja a vida de outra forma. Essa é a intenção, nós unirmos força, darmos a mão e falar assim, nós não estamos carregando um problema, nós não estamos sendo alvo de problemas, de dificuldades, não estamos sendo perseguidos. E sim, existe um outro lado, o lado da oportunidade de olhar a vida de formas diferentes. Então, muito obrigada por você estar somando força, e compartilha. E o que nós, além de tudo isso, desse agradecimento, desse carinho, deixa seu comentário, deixa a sua sugestão ou até mesmo a sua pergunta. Vou deixar o link aqui que fala sobre o quadro de calendário, cronograma, planejamento, de tudo que nós fazemos para que a nossa rotina seja mais organizada possível, mais leve possível. Onde tem organização tem leveza. Então a ideia é que, por mais que a nossa rotina seja quebrada sempre, porque sempre tem uma novidade, isso não nos afete tanto. E mais uma coisinha que eu gostaria de fazer com você que chegou agora ou você que já está aí desde o início com a gente. Não deixe de ativar o sininho. Isso é muito importante, porque todas as vezes que nós colocarmos, nós incluirmos mais um vídeo, você vai saber. E certifique-se que ele está acionado, porque nem sempre ele está. Às vezes o YouTube, não sei o que acontece lá, desfaz a ativação, mas isso vai ajudar muito, que você vai continuar nos acompanhando passo a passo. E agora vamos conversar um pouquinho sobre o que é neurofibromatose. Neurofibromatose é uma doença que ela mexe no corpo inteiro. Às vezes até me perguntam assim, nossa Roberta, mas vocês precisam ir a tantos hospitais, vocês precisam ir a tantas consultas, mas por que vocês vão assim toda semana, todos os dias? Agora vocês vão entender um pouco mais. A neurofibromatose, ela pode tanto atingir a parte externa do corpo, como a parte interna, ou externa e interna. Existe a neurofibromatose tipo 1, que é muito conhecida como NF-1,
existe a neurofibromatose NF2, que é a tipo 2. E existe um outro tipo de neurofibromatose que não é muito diagnosticado, não é muito comum. A NF1 e a NF2, elas têm características de a NF1, tumores externos, NF2, tumores internos e surdez. Nós temos livros, nós temos estudos em livros, nós temos estudos no Google, nós temos então diversos estudos e muitos deles, a maioria deles, informam que a neurofibromatose é uma doença rara. E não é uma doença rara. É uma doença que não foi profundamente estudada. É uma doença bem complicada, bem complexa, bem difícil de poder se entender. Mas de tudo que a gente possa ter ouvido falar, possa ter lido, o que vale mais para nós é o que nós vivenciamos. É o que nós dia a dia presenciamos. Então, como nós temos 3 portadores de neurofibromatose, nós temos aqui uma vivência que nem sempre se confirma com o estudo oferecido pelos livros de genética e pelos estudos pesquisados na internet. Enfim, hoje nós vamos falar o que é neurofibromatose. Neurofibromatose, muitas pessoas provavelmente já viram em meio à população as pessoas que parecem ter verrugas no corpo inteiro. E até existe um preconceito dessa aparência que parece que aquilo pega, né? Eu conheço algumas pessoas que vivenciaram isso, têm tumores pelo corpo inteiro, elas são muito aparentes. E por mais que se pareçam verrugas, aquilo são tumores, e mais conhecidos como neurofibromas externos. E aí eu vou fazer aqui uma pergunta que muita gente faz, assim, quando a gente começa a falar desse assunto, as pessoas já perguntam, quando fala assim do neurofibroma externo, por que não opera? Ótimo, é uma boa sugestão, operar. Porém, quando a gente faz, seja a cirurgia que for, mínima ou máxima, né, uma coisa que não pareça muito agressiva, ela tem um risco. E além disso, por mais que você retire aqueles neurofibromas, isso não garante a eliminação, ou seja, não garante que eles não retornarão. Eles retornarão, provavelmente. Além de retornar, mexer em tudo aquilo, porque são muitos, eles vão aparecendo. É um trabalho de enxugar gelo. Enquanto o que nós devemos nos concentrar, a preocupação é se ele está causando alguma lesão naquele corpo. E aí, para exemplificar melhor, eu vou falar dos neurofibromas internos, que são as lesões. Então, assim, as lesões. Lesões cerebrais, no olho, na garganta, no estômago, na coluna. Os neurofibromas, que são os tumores, eles podem aparecer em toda parte do corpo. Mais comum na coluna, no ouvido. Na coluna, geralmente é na lombosacra, no ouvido, nos olhos, cerebral. Eu falo mais comum porque é a minha vivência, mas ele pode aparecer no corpo todo.
Aí eu volto naquela observação que muitas pessoas me fazem, as perguntas, né? Por que tanto hospital? Por que tanta consulta? O portador de neurofibromatose, ele já é ciente que não há cura para neurofibromatose. Então, ou seja, não há cura, não há a expectativa de que um dia eu vou parar de fazer esse acompanhamento médico. Não vou. Por quê? Ir às consultas é uma das partes mais importantes do portador de neurofibromatose. É a garantia que ele está saindo na frente, que ele está sendo bem acompanhado. Por quê? Quando o portador de neurofibromatose ele vai ao oftalmologista, ele vai fazer o fundo de olho, vai fazer os acompanhamentos normais, no caso, como é necessário para todos nós. Além disso, ele vai fazer o exame para monitorar se há surgimentos de neurofibromas na parte ocular. Ou seja, se há tumores. Se há tumores, se são pequenos, se são grandes. Se não há, ele vai acompanhar provavelmente é de 6 em 6 meses que é necessária essa consulta. Se existe, qual parte do olho que ele está, se precisa de ser feito algum outro exame, se é necessário cirurgia, porque há casos que logo que é detectado é necessária cirurgia, porque ele está ali num local muito perigoso, ele está afetando uma parte do corpo que vai ser necessário uma interrupção cirúrgica. Então, é normal para um portador de neurofibromatose, ou deveria ser normal, entender que é necessário esse acompanhamento médico. Quando eu falo deveria ser, porque não é muito divulgado isso, e hoje, principalmente, eu quero falar a você, portador de neurofibromatose. Se algum pediatra falou na sua infância, ou se algum pediatra falou para o seu filho, ou se algum dermatologista, se houve algum tipo de suspeita e você nunca mais acompanhou, é muito importante acompanhar. Porque é uma doença silenciosa, é uma doença que não tem rosto. Quando eu falo não tem rosto, eu falo da NF2, da neurofibromatose com tumores internos. E vou usar o exemplo do Carlos Eduardo. Os primeiros tumores, eles surgiram no cérebro e foram 3 tumores quando ele tinha 4 anos. E nós descobrimos por quê? Porque desde bebezinho ele acompanhava fazendo ressonância de 6 em 6 meses, ressonância cerebral. Ressonância de crânio. Eu falo cerebral por causa das lesões cerebrais, um linguajar rotineiro. E quando nós detectamos essas lesões cerebrais, esses tumores cerebrais, nós já partimos para ser acompanhado por um neurocirurgião que para nós é o melhor, porque é alguém humanamente capaz de se colocar no nosso lugar. Essa é a marca dos especialistas que nos acompanham. E por quê? Porque nesse momento o que não falta são perguntas. O que fazer, como ser, como fazer. E eu lembro que a minha primeira pergunta para esse especialista, neurocirurgião do Hospital Municipal Jesus, eu perguntei se eu poderia deixar o Cadu fazer as coisas que ele fazia. E que para o Cadu já não era uma coisa muito comum. Simples. O que é? Correr. Nessa época, o Cadu andava e caía. Isso já era comum. Ele demorou muito para andar e quando começou a andar, ele tinha esse aspecto que parecia que tinha na frente dele várias pedrinhas. Então ele andava, caía, normal. Ele não tinha equilíbrio, ele andava para o lado. Quem conhece a gente
mais de perto e dessa época sabe que o Cadu, ele andava pro lado. Ele andava assim, até nessa época, nós tínhamos um exame que tinha detectado surdez, que hoje se comprovou que não existe. Mas a nossa compreensão ali para aquele momento, ele andando tortinho, era a surdez, que não, eram as lesões cerebrais. Ainda com essa dificuldade de andar, ele corria. E qual era a solução dele? Né? Porque Deus é perfeito, o ser humano ele tem assim, no automático, um recurso. Então quando ele corria, ele abria os braços. Era normal ver o Cadu fazendo assim. E nós ficávamos observando assim, nossa, como ele tem um recurso dele mesmo. Só que os tombos eram frequentes, era algo assim, normal, diariamente, e pra gente não era dolorido quando ele caía, porque nós tínhamos o diagnóstico de que ele não ia andar. Então pra gente vê-lo andar, correr, por mais que houvesse limitações, aquilo ali era uma bênção. E cair era o resultado de que ele estava tentando. Então, pra gente, levanta e vambora. Então, o olhar era, vamos ver até onde ele pode chegar. E quando surgiram essas lesões, que aí fomos orientados, foi assim direcionado para nós de uma forma mais abrangente, que na verdade o que causava esse desequilíbrio, essas quedas, eram, no fundo, Cadu estudando online. O que foi nos esclarecido que eram as lesões cerebrais, aonde elas estavam localizadas. E aí eu volto ao ser humano que é esse neurocirurgião. Porque de tantas perguntas que eu tinha para fazer, eu fiz, doutor, o que eu não posso deixar o Carlos Eduardo fazer? E aí ele disse para mim, você pode deixar ele fazer tudo, como os outros seus 2 filhos. Você deixa ele viver. Qual a garantia que você tem do amanhã? Nenhuma. Então, deixe ele viver, deixa ele correr. Porque até algumas outras pessoas me perguntavam, né, mas assim, e se ele bater a cabeça? Eu, é claro, repassei isso para o médico, porque eu não fiquei com essa resposta que ele me deu. Se ele bater a cabeça, a gente só vai saber o que vai acontecer se isso acontecer, de bater a cabeça. Então, foca na vida dele. Deixa ele viver. Ele já vive tanto em hospitais, quando ele não estiver nos hospitais, deixa ele viver. Então, para mim, isso era, para mim, para o Giovanni, para nossa família, era muito do que a gente pensava. Né? A palavra de Deus diz que nós não devemos nos preocupar com o amanhã, que basta cada dia o seu mal. Será que nós teríamos essa noção de valorizar tanto a vida se não fosse toda essa situação? Eu não sei, talvez não, talvez sim, mas eu agradeço a Deus por nos permitir olhar a vida de forma diferente. Voltando lá ao neurocirurgião, ele me disse essa palavra e explicou que nós não temos nenhuma garantia. O que nós precisávamos fazer é dar vida, rotina, permitir que ele vivesse. E ele já era criado como os outros 2 irmãos, de forma a ser independente. Apesar de já só ter 4 anos, ele já tinha a vida dele, a gente procurando mostrar para ele e incentivá-lo a ter autonomia, a gerar aprendizado, apesar de ser diagnosticado como deficiente cognitivo, pelo hipotireoidismo congênito, depois nós vamos falar sobre ele, e pela neurofibromatose, que no caso dele gerava esse atraso. Enfim,
foram os primeiros tumores que surgiram, foram os cerebrais. E aí pode alguém estar me perguntando, mas Roberta, por que não tirar os tumores cerebrais? Por que não fazer uma cirurgia para ele ficar livre definitivamente? Exatamente por aquela mesma explicação. Os tumores, eles podem desaparecer, podem diminuir, podem estacionar naquele tamanho, podem crescer. Os tumores são benignos, podem se transformar em tumores malignos. Os tumores podem ser retirados e nascerem outros tumores ali no mesmo local. Podem surgir diversos outros, como existem outros que não são considerados tumores, porque eles são flashes, né? Como se fossem flashes de luz, por serem muito pequenininhos. Os que são considerados são esses três, que inclusive nós temos aqui a última ressonância que foi feita em janeiro. Nós estamos aqui gravando esse vídeo no mês de 1º de julho de 2021 e o Cadu fez esse exame no dia 17/1. Esse é o exame atual, esses são os que eles utilizaram como referência. E aqui nós temos o de 2019 e 2018, por estarmos em pandemia, não foi feito em 2020. A dificuldade de estar nos hospitais e aquele monitoramento de ele estar bem, de não estar sentindo dor de cabeça, a necessidade de ver se tem alguma coisa alguma tonteira, e se houvesse alguma necessidade, nós iríamos ter que enfrentar aquele momento de pandemia com o hospital lotado para fazer, mas não foi o caso. E nós temos aqui uma observação que eles fizeram das alterações, que eles chamam de alterações significativas, de 2 tumores, que esse exatamente aqui, que vem aumentando ao longo do tempo, que agora já está mais desse tamanhozinho aqui. Essa é a necessidade de estar sempre nos hospitais, nas consultas, porque isso eu só estou falando do cérebro. O Cadu ele possui tumores em cada olho e tumores no coração, diversos tumores no coração, uns 10 são tumores nas paredes do coração que não estão ocasionando nenhum mal, eles simplesmente existem. Mas há necessidade de estarmos continuamente acompanhando, fazendo esse acompanhamento. E nós fazemos esses acompanhamentos extremamente necessários. Não é porque os tumores só existem na cabeça, nos olhos, no coração, que nós só vamos no neuro, no oftalmo e no cardiologista. Nós vamos em todos os especialistas. Agora estão surgindo tumores externos, estão muito pequenos, já fomos na dermatologista, vamos agora no ortopedista, que já está acompanhando ele já há muito tempo, mas agora ele vai fazer uma avaliação mais profunda. São muitos assuntos só sobre a neurofibromatose. Não vou parar por aqui, mas vou continuar falando sobre o que é neurofibromatose. Faça um comentário e se você quiser perguntar, eu posso não conseguir responder, mas eu tenho uma equipe maravilhosa de amigos, médicos, terapeutas que quem sabe pode me ajudar. Eu, com muito carinho, quero acrescentar aí na sua vida, na sua rotina, fazer você olhar de outra forma para a sua vida hoje. O que você pode desfrutar com essas experiências, com essas aparentes dificuldades. Quero que você olhe de uma outra forma. Minha sugestão é essa. Existem problemas? Existem sim, a gente não pode ignorar. Eles estão aí para serem resolvidos. Mas existem neles desafios. Resolva
enfrente os desafios e caminhe para frente. Olhe as oportunidades que eles estão lhe dando. Olhe a forma diferente de ver a vida. É isso, pessoal. Espero ter contribuído e estou aqui para somar força. Tchau!